Só dando início à nossa aula de hoje. Na segunda-feira, eu postei o material sobre as vozes verbais, ok? Para a turma A, B, C e D, tá ok. Eu coloquei as atividades e tudo. A turma do oitavo E e o oitavo F, eu coloquei hoje a atividade. Eu acabei esquecendo essa coisa de ficar tira um aluno, posta outro, aquela coisa a gente acaba esquecendo. Aí, por conta de um recadinho de uma aluna, aí eu me atentei sobre isso. Então, vocês têm o prazo aí para fazer essa atividade, que é da página 160 a 163 do livro, tá certo? Só que é ruim, de uma certa forma, porque a quantidade de alunos que eu tenho, só 4 alunos até agora fizeram a atividade. Então, procurem fazer. Eu ainda tenho alunos que estão só marcando a atividade como concluída e não está fazendo. E isso é ruim para vocês, porque deixa de receber a presença e deixa de receber também a nota. Então, eu gostaria que vocês fizessem com capricho. Se alguém está tendo ainda dificuldade de enviar a atividade, me acione, manda um recadinho que eu vou tentar fazer o possível para estar te ajudando. Então, ó, vamos dar uma pausa aí no Naruto, né? De falar essas outras coisinhas para a gente começar a nossa aula, tá bom, Matheus? Foi tudo bem, tenha tranquilo. Bom? Então, olha, eu vou começar com vocês apresentando a minha tela sobre a nossa atividade de hoje, que são as vozes verbais. Vocês chegaram a ver essa atividade, gente? Sim, Sim, mas poucos aí fizeram, não é? Se vocês deixarem acumular as atividades, vai ficar difícil para vocês. Olha, eu, como professora, eu estou trabalhando em casa de manhã e à tarde, e mesmo assim está sendo difícil de dar conta de tudo. De preparar material, postar material, corrigir material, então, preencher diário. Então, é bom vocês seguirem o cronograma direitinho, para não deixar acumular atividade, tá bom? Então, olha, hoje nós vamos ver as vozes verbais. O que são as vozes verbais, na verdade? São alterações que ocorrem nos verbos, devido à sua relação com o sujeito. Então, de acordo com a relação que o verbo exerce com o sujeito, ele vai possuir aí as alterações. Que alterações são essas? Alterações, ó, agente, paciente e neutro. Agente, o que é agente? Pratica a ação ou processo expresso pelo verbo. Eu coloquei aí o exemplo para vocês. Os jornais publicaram notícias falsas. Para saber o sujeito da oração, eu tenho que identificar o verbo. O verbo aí, publicaram. Quem é que publicou notícias falsas? Os jornais. Então, os jornais é o meu sujeito da oração. E o restante, tudo aqui eu pego o verbo e o restante da frase, ele é o meu. É o que, gente, isso aqui? Tirei o sujeito, o restante ficou, é o quê? Vamos ver se vocês se recordam. predicado. Predicado. Muito bem, é o predicado. Então, quando eu tenho ali agente, é o quê? Ele pratica a ação. Então, esse meu sujeito aqui, ele está sendo agente, certo? Quando ele é paciente, recebe, sofre a ação ou processo expresso pelo verbo. Neste caso, haverá outro termo, claro ou elíptico, que exercerá o papel de agente. O exemplo: o avião foi fabricado pela Embraer. Qual é o verbo dessa oração? Qual é o verbo, hein, turma? Foi? Foi, foi, foi. O que foi fabricado pela Embraer? O avião. Se eu invertesse aqui a ordem, né?
O avião, no caso, a Embraer fabricou o avião. Então, por isso que ele está sendo paciente. Quem está sofrendo a ação aí de ter sido fabricado? O avião. Por isso que o meu sujeito aí, ele está sendo paciente, ele está recebendo a ação, ele está sofrendo a ação do verbo. No caso aí, não é só foi não, tá? Foi fabricado, uma locução verbal. Quando ele é neutro, quando o sujeito nem pratica e nem recebe a ação, ou o processo verbal. Acontece normalmente com verbos de ligação ou outros verbos que indicam estado. O exemplo, Mariana é muito inteligente. Nós temos o verbo é conjugado, que no caso o verbo no infinitivo é o verbo ser. Mariana é muito inteligente. O meu sujeito aqui está sendo sujeito neutro, porque ela não está nem praticando e nem recebendo a ação. Ó, outro exemplo. Mário está em casa. Quem está em casa? Mário. Nós temos o verbo aí estar, que indica estado. Então, por isso que o meu sujeito, ele é neutro. Então, vamos aí às vozes, né? Nós possuímos 3. De acordo com a posição do meu sujeito, do predicado e do verbo. Primeiramente reflexiva, depois nós temos a voz ativa e a voz passiva. O que é a voz reflexiva? O próprio nome já fala, reflexo, né? Eu vou praticar a ação e eu também vou receber. O sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Só que nós temos a reflexiva simples e recíproca. Simples, o meu sujeito agente, ele é paciente, ó, Maria se penteou. Então, Maria, ela praticou a ação de pentear e ela mesma sofreu a ação. Ela mesma praticou a ação, no caso, nela, não é? Recíproca. Os elementos que compõem o sujeito praticam a ação, um sofre, aliás, um sobre o outro. Ou seja, eu vou fazer a ação, eu vou praticar e eu também vou receber. Maria e Pedro se amam. Então, o fato de se amar, tanto é Maria ama Pedro e Pedro ama Maria. Os dois estão dando amor e estão recebendo amor. Por isso que é dito de recíproca. Quando nós temos a voz ativa, o meu sujeito, ele é agente. Ou seja, ele está praticando a ação, que é expressa pelo verbo. Olha o exemplo. Ela comprou o livro. O verbo comprou. O infinitivo comprar. Ela comprou. Comprou o quê? O livro. Quem comprou o livro? Ela. Aí a gente tira o sujeito. O restante, tudo aqui vai ser o predicado. Então, a voz é ativa porque ela está praticando a ação de ter comprado o livro. Outro exemplo. Eles viajaram ontem. Quem é que viajou ontem? Eles. Eles. Então, quem é que praticou a ação de viajar? Eles. Então, por isso que o meu sujeito aqui, ó, é agente e a minha voz está sendo ativa. Quando é que a voz passiva, paciente, a pessoa, vem até do nome mesmo, viu? A pessoa paciente. Ó, o meu sujeito, ele é paciente. Ou seja, o sujeito, ele sofre, recebe a ação expressa pelo verbo. Só que nós temos duas formas aí. A passiva, que é analítica, e a passiva, que ela é sintética. Qual é a diferença entre as duas? Na analítica, eu tenho a formação lá, sujeito, mais o verbo ser ou estar, mais o particípio. Olha o exemplo. A criança foi aplaudida por todos. Qual é o meu aqui da frase?
Ela foi aplaudida. Quem foi aplaudida por todos? A criança. Então, por isso que a criança, ela está sofrendo, ela está recebendo essa ação aí. Por isso, o meu sujeito, ele é paciente. Quando é que ela é sintética? Quando tem essa formação aqui. Nós temos o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. Nós vamos, na próxima semana, eu vou colocar para vocês um card, um resuminho falando aí dos complementos verbais, tá? Quando é que o meu verbo é transitivo direto? Vocês sabem me dizer o que é um verbo transitivo direto? Vamos ver se alguém lembra aí, porque isso aqui é tudo revisão. O que é um verbo transitivo direto? Ninguém, gente. Ninguém. Ninguém se atreve a. Ah, quando não tem o auxílio da preposição, sim. Quando ele é indicado, porque tem a preposição, tá? Por exemplo, eu tenho uma frase assim. Deixa eu pensar aqui. Carla comprou doces. Vamos ver aqui, ó. Carla comprou doces. Nessa frase que eu acabei de pronunciar para vocês, qual é o verbo? Digam aí para mim, qual é o verbo? Carla comprou doces. Comprou. O verbo comprar, quem compra, compra alguma coisa. Esse verbo, ele precisa de um complemento. De um complemento, o verbo precisa de um complemento. Quem compra, compra alguma coisa. Se esse verbo precisa de complemento, só que esse complemento não precisa de preposição. Então, no caso, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Carla comprou doces. Quem compra, compra alguma coisa. Ela comprou doces. Quem praticou a ação foi Carla. Então, o verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de um complemento sem preposição, tá bom? É só uma palhinha do que a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Que a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. E o verbo transitivo indireto é aquele verbo que precisa de um complemento, mas com preposição. Então, olha só, mais a partícula ser, mais o sujeito. Vamos observar aqui o exemplo. Aceitam-se encomendas de doces. Se eu for inverter essa ordem aqui, encomendas de doces são aceitas. Ó, Matheus, gostei, viu, de você ter colocado aqui na... Isso mesmo. Então, olha só, voltando aqui à voz passiva. Voltando à voz passiva, então. Aceitam-se encomendas de doces. Se eu for inverter a ordem dessa frase, encomendas de doces são aceitas. Isso seria na minha voz ativa, mas essa frase aqui está na voz passiva, onde o meu sujeito ele está sofrendo a ação. Outro exemplo, destinou-se ajuda aos refugiados. Destinou-se ajuda aos refugiados. O que foi destinado aos refugiados? Ajuda. Ou, fazendo a ordem aí, invertendo a ordem, a ajuda foi destinada aos refugiados. Igual, por exemplo, se eu pedisse para vocês um exemplo de exercício, né? Passe da voz passiva para a voz
ativa. Seria isso que eu estou fazendo com vocês agora. A ajuda foi destinada aos refugiados. Por isso que quando tem essa formação aqui, nós temos, ó, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Quais são eles? O verbo que aceitam e destinou. Mais a partícula C. Nós temos nos dois exemplos a partícula C. Mais o sujeito, encomendas de doces e ajuda. Então, por isso que essa voz passiva, ela é sintética. Quando ela é analítica, tem essa formação. Nós temos o sujeito, a criança. Verbo ser ou estar, foi. Mais o particípio, aplaudida. Por todos, o complemento. Tá bom? Então, nessa semana, é bem simples a atividade. Nós estamos, então, revendo as vozes verbais. Quais são as vozes verbais? Reflexiva, ativa e passiva. Só que eu preciso saber a minha relação com o sujeito. O meu sujeito, ele pode ter a função lá, ele pode estar na posição de agente, de paciente, e ele pode estar na posição também neutra. Até aqui, ok? Hoje eu coloquei para vocês, deixa eu ver se já vai direto. Vai. Eu coloquei para vocês a concordância verbal, tá? Só para vocês lembrarem aí. O que eu falei até um pouquinho quando eu enfatizava alguns verbos para vocês, tá bom? A maioria das orações tem a estrutura CVS. O que é CVS? Sujeito, verbo e complemento. É o centro da oração, gente. Por isso ele é importantíssimo. É por isso que eu destinei 2 aulas para os verbos. Essa aula e a próxima, tá? Obrigatoriamente tem que existir uma harmonia entre o sujeito e o verbo. Ou seja, os dois devem concordar um com o outro. Essa harmonia ocorre da seguinte forma: se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Se o sujeito estiver na terceira pessoa, o verbo também deverá estar na terceira pessoa. No caso, terceira pessoa do singular, verbo na terceira pessoa do singular. Sujeito na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do plural, e assim por diante. E não importa se o sujeito vem antes ou depois do verbo. Tem que concordar. Por isso aquela história do pessoal falar assim, ó, a gente vamos ali. Vocês já ouviram essa expressão? A gente vamos ali? Vocês já ouviram isso? Sim? Essa expressão, essa frase está correta, gente? Não. Por quê? A gente, no caso separado, tá bom? Está no singular, dói mesmo nos ouvidos, Mateus. Está no singular, o verbo deve estar no singular. E tem vários outros exemplos que, no caso, vocês talvez não possam até lembrar agora, mas que é muito comum da gente estar ouvindo no nosso dia a dia, das pessoas não concordarem o sujeito com o verbo. O exemplo que eu coloquei aqui, 2. Estela chegou sozinha. Quem é que chegou sozinha? Isso, Pablo, nós vai. Gente, isso é de doer. Ó, quem chegou sozinha? Estela. Então, Estela é o sujeito. Sujeito simples. Apenas, ó, o núcleo do sujeito, Estela. Predicado, chegou sozinha. Qual é o verbo? Chegou. Por isso, ó, sujeito está no singular, terceira pessoa do singular, concordando com o meu verbo. É, gente, é de doer, viu? Ó, outro exemplo. Ana e Estela chegaram sozinhas.
Quem chegou sozinha? Ana e Estela. Então, nós temos aí dois. Dois o quê? Dois núcleos do sujeito, que são Ana e Estela. Qual é o predicado? Chegaram sozinhas. O verbo chegaram, que está concordando com o sujeito da minha oração. Beleza? Então, olha só. O verbo aqui, ele expressa ação, estado, processo e fenômeno da natureza. Nós já vimos isso anteriormente. E ele deve concordar em número, se é singular ou plural, em pessoa, primeira pessoa, eu, nós, segunda pessoa, tu, vós, terceira pessoa, ele e elas. Então, o meu verbo deve concordar em número, pessoa e também com o sujeito da oração, que é o termo sobre o qual se declara algo. Os exemplos. Eu estou bem. Eu, primeira pessoa do singular. O verbo estar concordando aqui direitinho. Outro exemplo. Nós estamos bem. Qual o sujeito da oração? Nós. Primeira pessoa do plural, concordando com o verbo direitinho aqui. Chegou novidade? Chegou novidade? O que chegou? O que chegou? Hein, gente? Novidade? Isso. Terceira pessoa do singular. Tá concordando direitinho o verbo. Chegaram novidades. As novidades chegaram. Terceira pessoa do plural, concordando também com o verbo chegar. Então, existem vários casos especiais de concordância verbal, mas, por enquanto, nós vamos nos ater à regra geral. O verbo deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Isso aqui vai ser muito importante para vocês, que eu estava preparando as atividades já do mês que vem, e a última atividade do mês que vem vai ser a produção de um texto, tá? Então, quando eu for analisar, vou ver o texto direitinho, vocês devem prestar bastante atenção no uso do verbo, do sujeito, para concordar tudo direitinho. Beleza? Até aqui, gente. Tranquilo? Então, eu vou apresentar para vocês o exercício. São as páginas de 160 a 163, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, como já desde o início do ano, quando eu passava atividade no livro, vocês identifiquem a página no caderno de vocês, tá? Coloquem assim, exercício, página 160, número 1, letra A. Aí coloca a resposta. Tem duas formas de vocês estarem fazendo isso aqui. Vocês podem estar colocando as respostas no caderno de vocês, tirando foto, transformar em arquivo e enviar pelo Google Classroom, na própria atividade, ou vocês podem criar um documento no Google Docs e digitar lá mesmo, tá? As respostas e enviar. Assim, fica mais fácil vocês digitando, porque evita esse negócio de estar escrevendo, tirando foto, porque se você tirar foto do seu celular, você só pode enviar por meio do seu celular a atividade. Então, vocês têm que procurar a melhor maneira para estar enviando, tá bom? A atividade, além da atividade vale nota, a aula do Meet também eu estou colocando como nota. Mas, por exemplo, a minha internet falhou, não deu para assistir porque eu estava fazendo outra coisa. A aula vai ficar lá gravada e eu vou colocar na pastinha de atividades. Mesmo que você tenha
participado da aula na quinta-feira, é bom você ir lá, colocar como concluída a atividade, tá bom? Então, ó, um beijo, um abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, gente.